Graça de Deus sobre o seu coração, graça de Deus sobre o meu coração. Eu estou aqui lendo Romanos com um grupo de irmãos e amigos da IBM Luz. Nós estamos fazendo essas aulas presenciais, elas vão voltar a ser presenciais, tá bom? Prestem muita atenção nisso, mas os capítulos 8, 9 e 10, nós fizemos eles gravados, porque esses capítulos também estão servindo para os nossos vocacionados entenderem um pouquinho da teologia da IBM Luz, tá bom? Então vamos lá. Vamos conversar a respeito disso. Romanos 9. Eu vou ler para você. Romanos 9, eu vou ler do 1 até o 10. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende a Cristo, também a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas, nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas também ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Nós estamos lendo Romanos e nós lemos Romanos de uma maneira muito especial, muito específica. A nossa leitura de Romanos foi que Romanos é uma explicação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que precisava compreender como funciona o grande tribunal dos céus. Então, as palavras que Paulo vai usar são palavras muito relacionadas ao tribunal, né? Com relação à legislação. Ele vai usar uma palavra que é maravilhosa e essencial para compreender a salvação, que é uma palavra chamada justificação. Então fica fácil ler Romanos pensando na estrutura de um grande tribunal. E assim fica mais fácil ler Romanos. E nós fizemos isso, nós lemos os capítulos 1, 2, 3 até o capítulo 8, pensando no tribunal, num grande juiz que precisa julgar a humanidade. Ele julga segundo uma lei, segundo a lei de Moisés, né, segundo suas normas estabelecidas. Ele faz uma acusação, ele divide a acusação na humanidade entre dois tipos de humanidade, os dois tipos de seres humanos, os seres humanos que seguem suas vidas na descendência de Abraão, os seres humanos que não seguem suas vidas a partir de Abraão. E assim, Paulo vai contando tudo isso e ele explica que no Antigo Testamento vai haver uma salvação que é regida pela lei de Moisés e presenteada aos judeus de uma maneira especial. E agora a salvação já não é mais presenteada só aos judeus, mas os gentios tiveram acesso porque é a fé em Jesus que vai trazer a salvação. Isso fica claro, as explicações de Paulo ficam claras, como é que isso acontece, e que vai ser inclusive liberado um documento da justificação para aqueles que estão salvos em Jesus. E com esse documento você entra no céu, né? Você foi justificado. É um ato que vai conduzir você a um estilo de vida diferente. Por isso ele vai dizer, não é porque você tem esse documento que você pode viver de qualquer maneira, pelo contrário, você tem uma maneira correta de viver. Os que receberam esse documento foram transformados de dentro para fora. Receberam no capítulo 8 presentes, dons, coisas especiais que só os que foram justificados têm, inclusive uma presença especial do Espírito Santo.
Mas aparentemente, quando chega no capítulo 9, Paulo diz assim, não tá legal, não tá perfeito essa compreensão. Eu vejo que há perguntas ainda a serem respondidas. E preste atenção, até agora, tudo que foi escrito a esses dois povos, os gentios e os judeus. Não há razão para a gente pensar, embora alguns vão tentar ler esse capítulo de uma maneira mais assim, pessoal. Toda a Bíblia é pessoal, né, gente? Sempre que você lê a Bíblia serve para a multidão da igreja, mas serve para o indivíduo. Então a gente lê para a multidão da igreja e lê para mim e para você. Alguns vão dizer, não, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, eles são individuais, não podem ser lidos no contexto geral. Eu acho um tanto quanto difícil, porque tudo agora ainda foi no contexto geral, tá? Foi no contexto geral, os judeus, os gentios, e agora inclusive vai ser usada a expressão Israel, a nação de Israel, está sendo julgada, junto com os gentios. A pergunta no capítulo 9 é, dentro da lei e das promessas no Antigo Testamento, Israel tinha uma promessa especial. Dentro dessa promessa especial, o que os judeus acreditavam? Que eles eram predestinados, né? Separados para a salvação. Será que Deus está sendo injusto de mudar isso? E ele começa dizendo assim, eu fico até triste. Eu fico triste de pensar na nação de Israel. Digo verdade, eu não minto. Porque eu queria ser maldito. Maldito. Tá certo? Por amor do meu povo, por amor dos judeus, os israelitas. Porque a eles pertence a adoção, a ele pertence a glória, a aliança, a legislação. Por que Paulo está dizendo, estou triste? Estou triste porque eles não estão vivendo isso que era deles. Era deles. São os patriarcas, são deles. O próprio Cristo descendeu deles. Mas eu estou triste. Por quê? Embora sendo deles, eles não progrediram. Não progrediram até o Cristo. Entende? A promessa estava lá. Mas quando você faz uma promessa, por exemplo, faz uma promessa a um filho. Meu filho, você é meu filho querido e eu tenho ali 10 carros na garagem, meu filho. Todos esses carros são seus. Todos esses carros são seus, pertencem a você. E o filho fala, os carros são meus, os carros são meus. E o filho faz 18 anos e o filho quer pegar o carro, mas o filho não foi tirar a carteira de motorista. Se o filho não progredir em tirar a carteira de motorista, ele não vai usufruir, tá certo? Da bênção de dirigir os carros do pai. Então, uma ilustração muito assim, pobre, medíocre da ideia, mas basicamente é essa questão. Então nós estamos progredindo. E agora, na progressão da salvação, chegou Jesus Cristo. E os judeus não podem mais viver como viviam antes dos 18. Mas vocês são maiores de idade, vocês têm que tirar a carteira. Vocês têm que se colocar debaixo da cruz. E Paulo está triste, eles não estão se colocando debaixo da cruz. Houve uma rejeição. Eles mataram Jesus. Né? Vocês não progrediram, vocês deviam ter progredido. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Né? Vocês não progrediram. Tem duas maneiras de ler, como eu falei, esse texto. Né? Ou você lê achando que a ênfase é em reafirmar a predestinação dos judeus, e isso não está em pauta. O que está em pauta é como é que os gentios entraram agora nisso. Eles entraram porque Deus é soberano e Deus resolveu agora permitir que todo mundo debaixo da cruz seja salvo. E ele vai falando, porque é assim, Deus vai definindo os caminhos para a salvação conforme Ele quer. Ele definiu os caminhos da salvação que viriam através de Isaac.
e não de Ismael. Ele foi decidido. O oleiro tem direito de fazer o que ele quiser. O oleiro tem essa liberdade de trabalhar. Então, vocês precisam entender isso. Entender que a salvação está vindo agora de uma maneira diferente. Israel, Paulo está triste, porque Israel não está compreendendo isso. Israel não está compreendendo. Acabou a aliança de Deus com esse povo? Não. Não é. Essa aliança, ela só... A maneira de participar da aliança cresceu. E na soberania de Deus, Ele permitiu que outras pessoas participassem da aliança com Israel. Mas agora todos precisam viver não só do sangue de Abraão, do sangue da descendência de Abraão, mas tem que viver do amor e da paixão a Jesus Cristo. Ele até vai começar a ilustração dizendo, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Quando fala, nós somos salvos pela descendência de Abraão, não é pela descendência de Abraão somente. Primeiro tem que ser a descendência de Abraão numa linhagem vinda de Isaac. E precisa ter o coração correto. Jesus já vai mostrar que muitas pessoas que não tinham o coração correto se diziam judeus, mas não eram judeus. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Jesus vai dizer, na verdade vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos da carne. Prestem muita atenção nisso. Entende isso, tá? Não é só ter o sangue, tem que ter o coração que serve o Deus de Abraão. Tem que ter o coração que ama o Deus de Abraão. E agora, nessa nova etapa da fé, essa nova etapa de entendimento, Romanos 9 vai explicar que os gentios entraram no plano de salvação, tá bom? Segundo a soberania de Deus, porque Deus tem essa liberdade, tá bom? Os judeus não foram excluídos, mas todo mundo tem que se colocar debaixo de Jesus. Então Deus é mentiroso? A promessa que havia para Israel é uma promessa falsa. Eu vou dar um salto até o final de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 30. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim com que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eu vou ler, porque esse trecho, às vezes, fica confuso, a gente fica amarrado em um monte de pregação que a gente viu, o texto que a gente leu, mas o texto ele é profundo. Ó. Que diremos, pois? Eu vou começar a ler antes, lá no verso 25. Assim como também dizem Oséias, chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amado que não era amada. Então ele está falando, eu tenho essa liberdade de chamar povo meu quem não era meu povo e amado quem não era amado. Então vou fazer isso com os gentios. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então os gentios vão ser chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é aquele que estiver com Jesus. Esse é que será salvo. Mas são milhares e milhões de judeus. O Paulo vai dizer, agora eu acredito que a salvação não está no sangue do Abraão com vocês. Tem que estar junto de Jesus. Tá?
porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Aí o verso 30. Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Eles vieram alcançá-la. O que vamos dizer? Não vamos dizer que eles alcançaram? Alcançaram. Alcançaram porque eles estão conseguindo alcançar a fé em Jesus. A grande questão é, o Senhor predestinou a Israel e agora o Senhor despredestinou a Israel? Não. O que Deus predestinou é que haveria em Israel um relacionamento especial com Deus. E agora esse relacionamento se amplia. Mas de qualquer maneira, havia muitos em Israel que não tinham a fé. E provavelmente muitos em Israel não foram para o céu. Não se ia para o céu só por ter o sangue de Abraão. Não se ia para o céu só porque cortava-se o prepúcio. Não tenhamos esse pensamento. Parece que quando nós lemos o capítulo 9, a gente fecha, se a gente lê dessa maneira, de que Deus está reafirmando que o povo escolhido, pronto, vai para o céu e acabou, a gente está esquecendo de que as afirmações aqui não é assim. Não é assim que Deus faz. Vocês, judeus, leram o Antigo Testamento da maneira errada. O Cristo já tentou mostrar isso para vocês, que o julgamento não é assim. O relacionamento com o juiz é de uma outra maneira. E agora o relacionamento tem que ser mais profundo. Todos precisam estar com Cristo. Todos precisam estar ainda compreendendo a lei, mas passando o coração pelo sangue de Jesus. Os gentios vão receber agora pela fé? Vão. Eles vão receber a salvação pela fé. E os judeus que olharem para Jesus e o rejeitarem, não vão entrar. Acabou a aliança do Antigo Testamento, o Senhor, ele é mentiroso? Paulo vai falar assim, ele é mentiroso? Vocês acham que Deus mentiu então para Israel? Vocês são um povo lindo, maravilhoso, e agora dizem, na verdade vocês nunca foram? Não. Não. Nada mudou. O convite é para sermos salvos pela fé. É que nós não tínhamos, presta atenção, nós não tínhamos um ideal de fé perfeito ainda. O ideal de fé era conhecer a Deus através da lei de Moisés, através das figuras no Santo Templo ou no Tabernáculo, conhecer o sacrifício e o amor através da morte de um inocente animal. E agora a compreensão da fé é em Jesus de Nazaré. A compreensão da fé, então, não mudou. Eu só estou mostrando a vocês que, mesmo em Abraão, a gente precisa compreender Jesus. Por isso que Jesus vem da família de Abraão, né? Por isso que Jesus vem da família de Davi. Menos a sua família na terra tem relação com eles. Dizendo assim, olha, não acabou nada, tá vendo? Eu mantive isso com o Abraão, eu mantive isso com Davi, eu mantive essa ligação. Só que agora, para você se dizer ligado à família de Abraão, você tem que se ligar à família através de Jesus Cristo de Nazaré. É ali que a gente vai saber quem está justificado ou não. A gente sabia quem estava justificado porque acreditava na lei de Moisés e levava o sacrifício no templo. Agora a gente vai saber quem está ligado a Abraão
crendo em Jesus. Não acabou as promessas, o amor, o carinho. E a expressão continua. A expressão de que realmente eu tenho um povo predestinado a ir ao céu, tenho este povo que está com Jesus. Esse povo que está ligado ao sangue derramado. Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Entendam isso. Essa coisa, será que Deus é mentiroso? Deus está contradizendo algumas coisas? Algumas pessoas vão dizer, não, Deus está contradizendo o Antigo Testamento. Ou o crente que está lendo dessa maneira está contradizendo o Antigo Testamento, todas as suas promessas a Abraão. Não. É forçar a coisa. De jeito nenhum. Há outros ambientes também de promessas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. É ali. É algo muito específico. Não vai mudar uma promessa dessa, porque a gente não sabe ler Romanos. A gente tem que saber ler Romanos capítulo 9. Tem que entender isso. Então, reforçando aqui a ideia, o que acontece? O que falamos até agora é que o juiz está mostrando ao tribunal que desde o começo, a salvação é pela fé e que nesse momento é em Jesus que está habitando a salvação, tanto de judeus como de gentios. E isso não muda as promessas feitas a Abraão e aos judeus. Clécius, e essa ilustração que é usada a respeito de Esaú e Jacó? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa ilustração a respeito de Esaú e Jacó. Cadê ela? Porque ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Essa ilustração é uma ilustração para continuar falando sobre a soberania de Deus. Ele é soberano, e se ele quer que a salvação chegue aos gentios, vamos pôr assim, os gentios são os caçulas, não são os mais velhos. Os mais velhos são os judeus, mas o caçula são os gentios, ele pode fazer isso. Agora, quando você pensa assim, uma certa mais frieza e pensa nesse texto, essa ilustração não é uma ilustração de salvação. Na história da fé, não está dizendo assim, então, quando Deus escolheu Jacó e mandou Esaú para o inferno. É só uma ilustração para falar da soberania de Deus. Paulo está mostrando o que acontece no tribunal. No tribunal foi acrescentado alguém no caminho da salvação. Ele não está, por exemplo, declarando que agora os judeus vão para o inferno, tá certo? Não, ele está falando assim, no caminho da salvação agora existe Jesus. Ninguém vai imaginar que é uma explicação. Vamos ler o Antigo Testamento agora falando que Esaú foi para o inferno, tá bom? Não, está sendo falado aqui, Deus tem poder para mostrar os caminhos ou decretar os caminhos. Quando ele apresenta que Deus tem esse poder,
Não necessariamente aqui, por exemplo, ele está dizendo como esse poder está sendo exercido. Esse poder, para você compreender como o poder de Deus está sendo exercido em direcionar pessoas para a salvação, para você entender isso, você tem que ler todo o livro de Romanos, ler todos os evangelhos, e a gente vai começar a entender como é que o poder para a salvação é exercido. Quando eu digo para você que acredito, tá certo, que a leitura aqui de Romanos é para apresentar o caminho de salvação, que é um caminho de salvação possível a todos, a gentios e a judeus, eu digo, não é o exercício do poder de um demagogo, é o exercício de poder de alguém que diz assim, não, eu estou ampliando as possibilidades. Eu não nego a soberania de Deus, Deus é soberano. Ele é soberano para levar para o céu quem Ele quiser levar. E agora o que Ele está dizendo é, eu quero levar quem estiver com Jesus. Mas Ele não está explicando como o coração chega a Jesus. Ele não está explicando como o coração se entrega a Jesus. Está entendendo? Explicar que a soberania de Deus incluiu os gentios, explicar que Ele é soberano para dar salvação aos gentios, não é jogar todos os judeus para o inferno. Não é jogar todos os judeus para o inferno. É só dizer assim, agora para ir para o céu, Ele na sua soberania decidiu que é quem estiver com Jesus. É isso. Nós cremos que, na verdade, a ênfase do capítulo, aqui, por exemplo, na parte do verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. A injustiça com os judeus, é isso, né? O capítulo não é para explicar, há uma injustiça de Deus com os judeus? De jeito nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A ênfase aqui não é, por exemplo, em exercerei justiça, peso da minha mão sobre quem eu quiser, não. A ênfase do capítulo e a ênfase da história é eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu estou ampliando a minha misericórdia. Eu estou fortalecendo a minha misericórdia e não a minha justiça. Não confunda isso, que Deus não tem mais justiça na terra, tá? Mas a ênfase é na misericórdia. O propósito de Deus aqui é eu quero mostrar como eu tenho misericórdia para os gentios. Se antes eles podiam virar a família de Deus, podiam, mas eles tinham que virar a família de Deus se tornando família de Abraão. Raabe, entendeu? Tinha que virar família de Abraão. Então, a gente vai entender agora, Ruth, a gente vai entender agora que na graça de Deus e na soberania do Senhor, você encontra a salvação fora da família de Abraão. Inverteu a coisa. Como era possível que alguém da família de Abraão não encontrasse salvação? Maldito seja esse, um apedrejava, um cobrir de pedra, mostrando que ele não estava andando da maneira certa, ele não estava dentro da bênção de Deus. Há dúvidas de que há pessoas no Antigo Testamento que foram para o inferno? Não. Não, há pessoas que não viveram a fé como deveriam viver. Foi todo o discurso de Jesus Cristo para os fariseus. E Jesus vai ser enfático. Na verdade, fariseus, vocês estão seguindo aí um outro pai. Não é o pai Abraão, é Satanás. O que Paulo está fazendo é explicar aos judeus que Deus não é arbitrário. Deus não está agindo de maneira louca.
Vocês podem, e aí vamos pensar na carta especificamente, porque a gente pensa na teologia do mundo e nas brigas e nas discussões que nós temos hoje a respeito desse texto, esquecemos que é uma carta para uma igreja. A ideia é criar o quê? Uma teologia para que essa igreja monte um estatuto da igreja? Não. Tem alguma coisa acontecendo lá dentro, né, gente? Tem alguma coisa acontecendo dentro da igreja de Roma que cresceu para nós, né? Que hoje é uma multidão gigante de evangélicos na internet, escrevendo livros, mas não era quando Paulo escreveu a carta. Não era. Quando Paulo escreveu a carta, ele está preocupado com uma comunidade, tá? De cristãos, não muito grande, não, muito menor que muitas igrejas no Brasil e no mundo hoje. Dentro daquela comunidade, em Roma, que está se formando, sem um líder direto, sem um apóstolo lá, ele está dizendo, vocês estão tendo dificuldade para entender como é que os seus irmãos gentios são salvos. E talvez, irmãos gentios, vocês estão tendo dificuldade em tratar os seus irmãos judeus a respeito da salvação. Nem os judeus estão se tornando menos, porque a salvação se estendeu aos gentios, e nem os gentios estão se tornando mais. Nós somos todos iguais. Porque a salvação, ela permanece na soberania de Deus. Quem estabeleceu o processo de salvação, que levava à salvação membros da família de Abraão e pessoas que não eram, mas se tornavam membros da família de Abraão, eu volto a citar Raabe com todos os seus pecados, ela se torna a família de Abraão, e posso imaginar, e você pode imaginar várias pessoas dentro do contexto do Antigo Testamento que dizem assim, mas cadê a salvação na vida dessa pessoa? Porque não há salvação nesse que parece que era judeu, mas não tinha o coração dos judeus. Mas a soberania do Senhor era essa, e ele encontrou os caminhos que ele queria definir para que uma pessoa alcançasse o relacionamento com ele. Isso permanece agora. Ele encontrou os caminhos, e os caminhos são em Jesus de Nazaré. Essa é a ideia. E esse tem que ser o nosso coração, de concordar com a soberania. Mas a soberania é em Cristo. É em Cristo. E a gente complica, dizendo a soberania é na predestinação, ou até a soberania no livre-arbítrio. Olha, a soberania é em Cristo. É em Cristo. Pastor, eu conheço pessoas que tiveram um encontro com Deus que nada explica se não for a soberania. Pastor, eu conheço pessoas que saíram da igreja e nada explica a saída se não for o livre-arbítrio. Também vão dizer assim, não, pastor, tem pessoas que saíram da igreja por causa da dureza do coração, Deus deixou o coração duro. Há pessoas que vão poder fazer com a Bíblia, às vezes, o que quiserem, mas não haja assim. Leia no contexto, pense o que estava sendo falado até agora e o que ainda vai ser falado no capítulo 10, né? E no capítulo 11. E como isso é importante para a gente entender que agora há um abrir de Deus para a salvação àqueles que não são sangue de Abraão. E o coração pode ser entregue a Jesus de Nazaré. Essa é a força do capítulo 9 e que nós acreditamos não é uma determinação para explicar, não é um capítulo centrado
na predestinação dos judeus que se tornou a predestinação dos gentios, mas é para explicar como os gentios agora são salvos pela fé em Jesus. E a fé em Jesus foi uma decisão soberana de Deus e nós não podemos fugir disso. Deus abençoe o entendimento de Romanos capítulo 9.